O Bitcoin subiu mais de 12% nos últimos dias, enquanto que o rublo russo atingiu as suas mínimas históricas em comparação com o euro e com o dólar. Se você não me conhece ainda, eu sou a Nanda Guardia. Nesse canal nós falamos de economia e investimentos e no vídeo de hoje eu quero explicar um pouco mais sobre essas dinâmicas de mercado, o que causou todos esses movimentos e no final desse vídeo eu ainda vou fazer um sorteio de um livro muito especial, que é esse daqui, A Desestatização do Dinheiro. Ele tá até embaladinho aqui, bonitinho, tá? Que eu ganhei do Instituto Mises Brasil, onde eu faço pós em economia, e eu vou sortear para vocês. Então me acompanha até o final, que no final desse vídeo eu vou explicar direitinho aqui como que vai funcionar o sorteio. Bom, como eu falei, essa subida do Bitcoin, ela não foi do nada. Uma das coisas que mais influencia o preço do Bitcoin no curto prazo é a questão da alavancagem. E como que a gente interpreta os dados de alavancagem? Eu vou deixar aqui um gráfico da Glassnode, né, que é uma empresa aí de dados referentes a Bitcoin e outros criptoativos. E avaliando aqui o Futures Perpetual Funding Rate, nós vemos que as barras verdes significam excesso de posições long, ou seja, pessoas que estão alavancadas na direção long, ou seja, otimistas com o preço futuro. E as barras vermelhas significa excesso de alavancagem short, ou seja, pessoas que estão apostando na baixa. De forma muito resumida, é isso que acontece. E aí, como que funciona essa dinâmica? Caso a gente tenha excesso de um lado e dependendo de como que o mercado se comportar, a ideia é que essas operações sejam estopadas e o preço acabe indo na direção contrária. Então nós vemos aqui, antes dessa alta de preços, a gente tinha aí um excesso de posições short e aí aconteceu o chamado short squeeze, ou seja, essas pessoas tiveram que interromper as suas posições e o mercado ele responde na direção contrária. O que eu quero dizer com isso? Se tinha muita pessoa apostando na baixa e aí acontece o short squeeze, o mercado ele tende a disparar para cima. Foi isso mais ou menos que aconteceu. O long squeeze também acontece, que é quando tem muita gente apostando long, aí o mercado ele vai reagir no long squeeze contrário, derrubando os preços. Então, assim, de forma muito superficial, esse foi um dos motivos aí dessa disparada do preço nos últimos dias. É claro que a economia não é uma ciência exata, tem uma série aí de fatores, não dá pra gente atribuir a um único motivo, mas sem dúvida a alavancagem nas exchanges acaba influenciando bastante. E na minha visão, algo que eu tenho falado incessantemente em relação a esse atual ciclo do Bitcoin é que ainda não acabou. Por quê? Porque seria muito atípico que tivesse acabado. Gente, olha só, vamos comparar com o que foi 2013, 2017 com os ciclos anteriores. Seria muito diferente se esse atual ciclo tivesse esse comportamento de já acabar e ficar por isso mesmo. Eu até peguei aqui um gráfico que o autor, né, que fez o design aqui desse gráfico, ele colocou. Olha como que nos últimos ciclos ele sempre dá uma pernada para cima aqui no preço em escala logarítmica, tá? E aqui em 2021 não teve essa pernada, até teve alguma coisa ali, mas ele praticamente se estabeleceu, então seria muito atípico que tivesse acabado. Aí você vai falar assim, ah, mas a gente só tem 2 ciclos anteriores. Eu sei, gente, eu sei. Assim, se fosse tão fácil prever o futuro, eu não estaria aqui fazendo vídeo pro YouTube. Eu não tô falando que vai acontecer, o que eu tô falando é que tem fundamento pra gente acreditar na continuidade desse atual ciclo e na tendência de alta, uma vez que os níveis, os indicadores desse atual ciclo ainda nem chegaram perto do que foi no passado. E avaliando aqui outras métricas também, aqui não necessariamente relacionadas a preço em si, mas a estrutura, aqui dados estruturais. Vamos pegar, por exemplo, o hash rate, que mede aí o poder computacional do Bitcoin. A gente vê que em maio, junho, que teve aquela queda em função da China querendo banir, aquele medo, aquelas coisas, as pessoas tendo que migrar as suas operações de mineração para outros lugares, enfim, teve uma queda. Obviamente isso também despencou o preço, mas o Bitcoin ele está completamente recuperado dessa queda. E o hash rate ele tem atingido aí até máximas históricas aí em fevereiro de 2022. Isso é muito bom. Indica a saúde da rede, indica que aquelas operações que foram interrompidas em determinado momento, elas já foram estabelecidas. Então, isso também é um indicador positivo para a moeda. Isso sem contar que outras métricas, aqui não vou falar exatamente de parâmetros de rede, de poder computacional, mas falando, por exemplo,
exemplo, do uso da Lightning Network. Para quem me conhece, sabe que eu estive em El Salvador, o primeiro país no mundo a adotar o Bitcoin como moeda oficial, e lá eles utilizam a Lightning para tudo. E veja que como que esse uso da Lightning tem aumentado, ou seja, o Bitcoin cada vez mais ele é considerado sim uma forma de pagamento. É óbvio que ainda tem muita resistência mesmo, as pessoas muitas vezes não entendem, tem algumas questões experimentais ainda, só que isso também, né, gente, Bitcoin tem quanto tempo de existência? O negócio surgiu em 2008 ali, plena crise do subprime, demora um tempo até que seja desenvolvido como moeda. Então é óbvio que ainda tem muita coisa para acontecer, até erros mesmo experimentais aí de coisas que são desenvolvidas em cima, e tudo isso faz parte do processo. Mas o plano maior aí continua intacto. E aí o que eu quero dizer, essas quedas do Bitcoin que vem acontecendo aí desde dezembro, elas são basicamente em função de questões macroeconômicas, de medo no mercado. Então, questão de alta dos juros, questão de Rússia, de eventos de crise de liquidez, tudo isso aí que está impactando o mercado de alguma forma. E aí, prova dessa conclusão de que são as questões macro que estão impactando no preço. Se a gente pegar aqui o índice de medo e ganância, nós vemos aqui uma situação de extremo medo para o Bitcoin. Então, a gente sabe que hoje o sistema econômico como um todo está muito sensível, né? De forma geral, economias no mundo inteiro, essa questão da guerra da Ucrânia e da Rússia, que eu até vou comentar mais para frente. Então, óbvio que o Bitcoin acaba sendo impactado, apesar dele, em tese, ser descorrelacionado, ele ainda tem uma interface com o mercado tradicional. Então, num evento de estresse do sistema monetário, é óbvio que ele também vai sentir. E é isso que vem acontecendo. E aí o que eu falei da correlação, né, do Bitcoin com outros ativos, até pegando um gráfico aqui da Hashdex sobre a correlação do Bitcoin, ele compara vários outros índices como ouro, o S&P 500, nós vemos que existe aí uma correlação de 11,6% do S&P em relação ao mercado cripto, tá? Esses dados são até dia de janeiro de 2021, então tem um ano, aí pode ser que nesse um ano alguma coisa tenha mudado, mas o que eu quero dizer, existe sim uma correlação. É óbvio que impactando o mercado, algum evento que impacte todo o mercado, ações, commodities, títulos, cripto também vai entrar aí no meio. Aí agora, nesses momentos que o Bitcoin cai muito, algumas pessoas acabam se questionando, ai, mas será que Bitcoin vai ter futuro mesmo? Será que não acabou? Será que a bolha não estourou? E aí esse é o momento que a gente tem que olhar para os fundamentos do porquê que o Bitcoin existe, tá? E aí, quando a gente compara o Bitcoin com outras moedas estatais, nós vemos assim a soberania dele em muitos aspectos. Então, dando um exemplo aqui do rublo russo, como vocês devem estar acompanhando toda essa questão Rússia, Ucrânia, guerra, enfim, questão de exportação, de rota, várias coisas que têm acontecido. Eu até fiz alguns vídeos aqui no canal sobre essa guerra, sobre esses conflitos. Mas o ponto aqui falando do rublo russo é que ele caiu aqui para mínimos recordes em relação ao dólar e ao euro. Então, assim, imagina, gente, você tem uma moeda estatal, você tem 100% do seu patrimônio em moeda estatal, dependendo das decisões de um governo, dependendo de o que um terceiro decidir fazer com aquilo, e se você mantiver isso a vida inteira, a tendência é que o seu poder de compra seja corroído com o tempo. E foi isso que aconteceu aí com o rublo russo. Ainda em relação ao dólar, eu tenho uma visão talvez até um pouco diferente da maioria das pessoas, porque as pessoas às vezes falam para mim, Nanda, mas dólar também é moeda estatal, por que você defende a dolarização? Gente, porque para mim, de todas as moedas estatais, o dólar é a menos pior. Vamos combinar que tudo no mundo é indexado ao dólar. Você não quer comparar a demanda que existe do real, do rublo russo, para o dólar. Então, para mim, dólar é uma questão essencial. Tudo bem, tem perda do poder de compra, tem todos esses problemas de moeda estatal, mas ainda assim tem menos falhas do que em comparação a outras moedas. E aqui o rublo russo é um caso extremo, vamos dizer assim. Até pegando aqui o gráfico aqui desde março de 2012, olha como que foi a relação do rublo em relação ao dólar. Então a gente vê assim que ele subiu muito, e para quem vive na Rússia, né, questão de dolarização é quase que uma legítima defesa de proteção aí de patrimônio. E fora essa questão de política monetária maluca, de decisões de governos, de inflação, de impressão de dinheiro, tudo isso que a gente sabe, também está rolando assim alguns movimentos que, na minha visão, eu acho um absurdo, né? Essa questão, por exemplo,
da Rússia proibindo pagamentos a estrangeiros detentores de títulos em rublos e ações. Ou seja, o ativo é seu, né? Imaginando que vamos supor que eu morasse lá e que eu tivesse ações da Rússia. O ativo é meu, mas por conta de uma decisão de um terceiro, eu não posso fazer o que eu quiser, porque um terceiro certamente sabe melhor do que eu como cuidar do meu dinheiro. Gente, assim, esse é um nível de absurdo, de confiança mesmo a um terceiro que não faz sentido. E esse tipo de problema é o que o Bitcoin, o mercado cripto como um todo, acaba resolvendo, porque ele é descentralizado. O Bitcoin é descentralizado, não depende de uma pessoa ali decidindo o futuro do seu dinheiro. Isso que aconteceu aí com o rublo russo é só um exemplo de muitas moedas que foram continuamente depreciadas, muitas moedas que simplesmente desapareceram. Aqui no Brasil mesmo a gente tem vários outros casos de moedas, cruzeiro, cruzado e tal. Acho que os pais de vocês até devem lembrar, ou você talvez deve lembrar, deve ter vivido essa época. Mas o que eu quero dizer, gente, é que moeda estatal, historicamente, em termos de proporção, exceto o dólar, ela tende ao fracasso. A gente tem muitos casos aí na história e é nessa hora que fundamentalmente falando, o Bitcoin faz muito sentido. E aí, falando do porquê que o Bitcoin faz muito sentido, para quem quiser se aprofundar um pouco mais nessa tese monetária, aí que vai rolar aqui o sorteio, a desestatização do dinheiro do Hayek. Eu vou ler aqui um trechinho, que está aqui atrás do livro, para vocês entenderem como que tudo isso se relaciona. Detalhe que esse livro ele foi escrito antes do Bitcoin, mas assim, você ler é ver o Bitcoin todinho aqui. Olha o que ele fala. E se o governo deixasse cada pessoa utilizar a moeda que quisesse? E se o governo permitisse aos empreendedores inovar no setor monetário, com a criação de moedas digitais ou a mineração de metal moeda? É exatamente isso que Hayek argumenta. Nossa, de verdade, já até me arrepio. É que eu acho que não dá para aproximar o vídeo aqui. Mas é que assim, é um assunto muito... faz muito sentido, assim. É o que eu falo para todo mundo. Eu já tentei encontrar todas as objeções para o Bitcoin, todas. Questão de energia, questão de volatilidade, questão de uso para lavagem de dinheiro, sabe? Essas coisas quando a gente está estudando, às vezes a gente pensa, nossa, não vai dar certo por causa disso. Eu procurei respostas para todas essas objeções e até agora nunca ninguém me convenceu que o negócio não vai dar certo. Eu até queria que alguém chegasse para mim e falasse, não, Nanda, você está errado porque você não pensou nisso. Eu ia falar, tá bom, retiro tudo que eu disse, realmente mudei de ideia. Só que não tem como, o negócio ainda mais numa situação de crise que a gente vive hoje, de economias malucas, de distorções econômicas de todos os lados, no Brasil, no mundo, na Rússia, na Ucrânia. Gente, o Bitcoin é a saída, tá bom? Então, eu vou sortear esse livro aqui. Para participar do sorteio é bem simples, tá? É só comentar aqui embaixo, Bitcoin Life, hashtag Bitcoin Life, que eu vou sortear esse livro aqui com a dedicatória, eu vou escrever bonitinho no vídeo de sábado, tá bom? Esse vídeo será lançado aqui na quinta-feira, você deve estar assistindo quinta-feira. E eu vou lançar no sábado, vou anunciar lá no meu Instagram, @nandaguardia, o ganhador deste livro aqui. Tá bom, pessoal? Eu espero que esse vídeo tenha feito muito sentido para você. Não esqueça de comentar, de se inscrever, de dar like aqui nesse vídeo, tá bom? Ah, e lembrando que para participar do sorteio também tem que ser inscrito no canal. Depois eu vou pedir o print, hein? O print aí da inscrição, então já aproveita. Obrigada, pessoal. Até o próximo vídeo.